Logo no começo da história, já rola aquela situação constrangedora. Essa mulher aparece sem sutiã, toda confiante, se aproximando do cara com segundas intenções claríssimas. Ela praticamente desenha o convite para uma noite romântica, deixando clara que quer ser macetada sem dó. Durante a conversa, faz questão de destacar as tatuagens mais íntimas espalhadas pelo corpo, jogando charme sem nenhuma sutileza. As indiretas são tão óbvias que qualquer um entenderia, menos Jason. Só que Jason não é qualquer um. Ele continua firme, impassível. O motivo? Ele ama a esposa de verdade. Não é joguinho, não é pose. Ele simplesmente não se deixa levar. No fim, a mulher sai frustrada por não conseguir seduzi-lo. É então que conhecemos quem é Jason. Ele é um guarda-costas particular. No momento, está responsável pela proteção da jornalista Martha durante uma viagem internacional. Ele precisa garantir que nada aconteça com ela em território estrangeiro. Martha, por sinal, tem uma quedinha por ele. O problema é que o sentimento não é recíproco. Ou seja, todo mundo quer tirar uma casquinha dele, mas não consegue. Curiosamente, poucos dias antes, Jason nem trabalhava com segurança. Ele era advogado, mas a vida dele nunca foi comum. Desde pequeno, Jason sempre buscou algo maior, um propósito. Estudou como um louco, entrou na faculdade de Direito e tinha tudo para seguir o caminho tradicional. Diploma na mão, carreira sólida, respeito garantido. Mas para ele, isso não bastava. Ele acreditava que o sentido da vida estava em experimentar diferentes realidades. Foi aí que decidiu se alistar no exército, entrou para as forças especiais e começou uma nova fase completamente diferente da anterior. Nesse período, conheceu o amor da sua vida. Casou, teve uma filha linda e por um tempo tudo parecia perfeito. Ele finalmente sentia que tinha encontrado seu lugar no mundo. Até que o destino resolveu virar a mesa. Em uma missão para eliminar o ditador de Venzas, Jason e sua equipe embarcaram num helicóptero rumo ao alvo. Quando já estavam sobrevoando a cidade, um lança-granadas disparado à distância acertou a aeronave em cheio. A explosão foi devastadora. O helicóptero se despedaçou no ar. Todos os companheiros morreram, só Jason sobreviveu, praticamente por milagre. Aquilo destruiu algo dentro dele. Depois do acidente, decidiu abandonar a vida militar e voltar para casa. Tentou recomeçar, virou consultor jurídico e mergulhou na rotina familiar. Para quem olhava de fora, ele tinha tudo: esposa, filha, estabilidade, paz. Mas por dentro, ele se sentia preso. A rotina era previsível demais, sem adrenalina, sem propósito. Um vazio começou a crescer. Até que certo dia, um velho amigo do exército apareceu trazendo uma proposta tentadora. O nome dele é Landon. Depois de deixar as Forças Armadas, fundou uma empresa de segurança privada que presta serviços para governos e celebridades. O negócio estava bombando, faturamento milionário por ano. Landon queria Jason de volta à ativa. Jason ficou dividido. A vontade de retornar à ação falava alto, mas ele tinha família agora, responsabilidades. Então, Landon soltou a cartada final. O presidente Juan de Venzas concederia uma entrevista exclusiva a uma jornalista premiada. Ela precisaria de proteção durante a visita, e mais, haveria a chance de Jason acertar contas com Juan e vingar os companheiros mortos. Jason pensou, respirou fundo e aceitou. Sem coragem de contar a verdade para a esposa, mentiu dizendo que faria uma viagem de negócios. Arrumou as malas e foi ao encontro da jornalista, Martha. Martha havia acabado de ganhar um prêmio internacional de jornalismo, consolidando seu nome na área. Eles viajaram dos Estados Unidos até um aeroporto militar em Venzas. Juan já os aguardava. Recebeu Martha com cordialidade e a levou direto ao palácio presidencial para uma entrevista privada. Jason, por outro lado, foi tratado com desconfiança. Revistaram todas as suas armas, examinaram cada detalhe. Mesmo assim, ele seguiu atento, sentado no terceiro banco do carro oficial, sempre alerta. No caminho pelas ruas movimentadas da cidade, tudo parecia sob controle. Até que, ao atravessarem uma ponte, o caos começou. Uma explosão violenta lançou o carro da frente pelos ares. Em segundos, homens armados surgiram de todos os lados, disparando sem parar. Era um golpe militar em andamento. Um dos seguranças tentou revidar, mas foi metralhado na hora. Jason não congelou. Pulou para o banco do motorista e acelerou para tirar todos dali. Um foguete RPG veio na direção deles. Com um movimento brusco no volante, ele conseguiu desviar por centímetros. O carro atrás não teve a mesma sorte. Foi destruído na explosão. Sem hesitar, Jason jogou o veículo contra alguns dos atiradores, abrindo caminho à força. 2 jipes tentaram bloquear a fuga pela frente e por trás, mas ele arrebentou a barreira. Pegou a arma do segurança morto, saiu do carro e eliminou os inimigos restantes com precisão cirúrgica. Garantiu que Juan e Martha estavam vivos. Quando a poeira baixou, ele recuperou seu equipamento no porta-malas. Juan agradeceu, visivelmente abalado. Jason queria sair dali imediatamente com Martha. Para ele, a missão era tirá-la viva do país. Juan, porém, implorou ajuda para retornar à capital e impedir o golpe. Jason recusou na hora.
Marta, para surpresa dele, ainda estava pensando na entrevista. Para ela, aquilo era a maior exclusiva da carreira. Sobrevivência em segundo plano, trabalho em primeiro. Sem paciência, Jason a puxou pela mata próxima à estrada. Caminharam por um bom tempo até que ela pediu uma pausa. De repente, Juan reapareceu, tinha seguido os dois, sabendo que ficar perto de Jason era sua melhor chance de sobreviver. Se Marta não estivesse ali, Jason provavelmente teria atirado em Juan sem pensar duas vezes. Ele então pegou o telefone via satélite e ligou para Landon pedindo resgate. Após rastrear o GPS, Landon organizou uma equipe próxima para buscá-los. A orientação era clara: seguir 3 quilômetros para o leste até uma área aberta, onde um helicóptero militar os retiraria. Nesse meio tempo, Juan pediu o telefone emprestado para ligar para o sobrinho. Foi aí que descobriu algo chocante. O próprio sobrinho era o cérebro por trás do golpe. Mesmo assim, Juan acreditava que ele estava sendo manipulado pelos americanos, mas essa história ainda vai ser explicada. Determinando que precisava resolver aquilo pessoalmente, Juan decidiu que voltaria ao palácio presidencial para enfrentar a situação. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Jason não queria se envolver em nada além da missão dele. O plano era simples: levar Marta até o ponto de extração e cair fora daquele país o mais rápido possível. Eles chegaram ao local combinado, e pouco depois, um helicóptero armado surgiu no horizonte. Mas algo estranho aconteceu. Assim que deixou os homens no chão, o helicóptero simplesmente foi embora. Jason sentiu o alerta apitar na cabeça na mesma hora. Aquilo estava errado. Sem perder tempo, puxou Marta pelo braço e correu para dentro da selva. Segundos depois, o mesmo helicóptero voltou, só que agora atirando contra eles. Era uma chuva de balas, e por incrível que pareça, nenhuma acertava. Ou o piloto era péssimo, ou estava atirando às cegas. Mais à frente havia um rio estreito. Jason guiou Marta pela água para dificultar o rastreamento. O helicóptero então disparou 2 mísseis direto na direção deles. E errou. Do outro lado do rio, encharcado e furioso, Jason pegou seu rifle antimaterial, uma arma pesada, feita para derrubar veículos, não pessoas. Ele respirou fundo, travou a mira no cockpit e começou a atirar. 1 disparo. 2. 3. Acertou o piloto. O helicóptero perdeu estabilidade e saiu de controle. Mas o perigo estava longe de acabar. 2 homens armados vinham logo atrás, bem equipados e claramente treinados. Jason sabia que trocar tiro de frente seria suicídio, então fez o que sabia fazer melhor: guerra de guerrilha. Sumiu no meio das árvores. Marta se escondeu atrás de um tronco, mas um dos soldados a encontrou. Quando tudo parecia perdido, Jason surgiu do nada e partiu para cima do cara. Foi luta corpo a corpo, bruta, sem glamour. A força de Jason ainda era a mesma dos tempos de forças especiais. Ele conseguiu imobilizar o inimigo e o apagou com um mata-leão. Só que ainda tinha o outro. O segundo soldado apareceu apontando a arma para os dois. Exigia saber onde Juan estava. Antes que Jason respondesse, 2 tiros ecoaram da mata. O soldado caiu morto. Quem atirou foi o próprio Juan. Ao ouvir o helicóptero e os disparos, ele percebeu que algo estava errado e voltou para ajudar. Nesse ponto, uma pulga começou a incomodar Jason. Ele estava sendo traído, e o principal suspeito era Landon. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o sobrinho de Juan analisava o local da explosão da ponte. Pouco depois, chegou o capitão de segurança conhecido como Butcher, um homem frio e claramente a serviço de interesses maiores. O chefe de Butcher estava furioso porque Juan ainda estava vivo. Acusou o sobrinho de incompetência. O sobrinho rebateu, dizendo que os homens de Butcher também falharam. Mas não era hora de brigar. Precisavam encontrar Juan e eliminá-lo de vez para assumir oficialmente o poder. Jason percebeu que não conseguiria simplesmente voltar para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Agora, sua única chance de entender o que estava acontecendo era ouvir Juan. Então Juan os levou até uma tribo isolada na selva. Ele tinha uma relação antiga com o líder local. Ao contrário da imagem de ditador cruel pintada pela mídia, ali ele foi recebido com respeito e carinho. Nada combinava com o rótulo que carregava. Depois de se limparem e descansarem, Juan sentou diante da câmera de Marta para contar sua versão da história. Segundo ele, não era um tirano, era um líder tentando proteger seu país. Vinzance possuía um metal raríssimo que despertou o interesse dos Estados Unidos. Para conseguir direitos de exploração, os americanos começaram a investir pesado, manipulando políticos e comprando apoio interno. Juan se recusou a transformar seu país em fantoche. Por isso foi rotulado como ditador. O próprio sobrinho teria sido manipulado, convencido de que estava salvando a nação ao liderar o golpe. E tinha mais. A queda do helicóptero da equipe de Jason não tinha sido ordem de Juan. Segundo ele, aquilo foi uma encenação articulada por interesses americanos para pressioná-lo a assinar um contrato injusto de exploração de petróleo. Jason e seus companheiros foram apenas peões.
Naquela noite, houve uma celebração na aldeia. Música, dança, fogueira. Jason não estava no clima, só queria ir embora e voltar para a família. Marta, por outro lado, começou a enxergá-lo com outros olhos. Depois de tudo que ele fez para protegê-la, a admiração virou algo mais. De madrugada, ela apareceu de pijama no salão e o convidou para dormir em seu quarto. Jason recusou. Ele não ia trair a esposa. A noite passou tranquila, mas a calmaria durou pouco. No dia seguinte, Juan pediu novamente que Jason o ajudasse a voltar à capital para impedir o golpe. Jason recusou. Sua missão era proteger Marta, não resolver guerras políticas. Então, Juan mudou o tom. Perguntou por que entre tantas pessoas no mundo, Jason foi enviado justamente ali. Por que o golpe aconteceu exatamente quando ele chegou? Coincidência demais não parecia coincidência. Aquilo mexeu com Jason. Ele ligou para Landon e exigiu respostas. Landon acabou confessando. O plano era usar o ódio de Jason para fazê-lo eliminar Juan. Assim, o sobrinho assumiria o poder com apoio externo. Jason tinha sido manipulado. Furioso, decidiu que não ia mais participar de nada. Arrumou as coisas e resolveu atravessar a fronteira com Marta para sair de Venzas de vez. Mas antes que partissem, Butcher apareceu com seus homens. Foi o caos. Butcher fez os moradores da aldeia reféns para forçar Juan a se entregar. Para salvar o povo, Juan desistiu de fugir. Jason encontrou 2 cavalos e preparou a fuga com Marta, mas no último segundo decidiu que não podia simplesmente abandonar Juan. Montou e partiu para resgatá-lo. Butcher os perseguiu com veículos pela estrada de terra. Tiros ecoavam atrás deles. O cavalo branco se assustou, disparou descontrolado e Marta caiu. Jason e Juan conseguiram descer por uma encosta e escapar por pouco. Marta foi capturada. Jason não podia deixá-la para trás. Agora, além de tudo, precisava resgatá-la. Enquanto planejavam o próximo passo, Juan contou mais detalhes sobre as ações obscuras dos americanos e reforçou que não teve participação na morte da equipe de Jason. Disse que na época soube que um grupo militar americano queria eliminá-lo e chegou a se preparar para fugir para Cuba. Aos poucos, Jason começou a entender que o verdadeiro inimigo talvez não fosse quem ele imaginava. E quando finalmente percebeu toda a verdade, desconfiado de tudo e de todos, Jason liga para Landon e conta o que acabou de descobrir. Do outro lado da linha, o silêncio fala alto. Landon fica em choque. Ele realmente não fazia ideia de que a coisa era tão grande assim. Então, Juan leva Jason para encontrar um velho aliado, alguém influente o bastante para ajudar a virar o jogo. O plano agora é ousado: resgatar Marta e retomar o controle da situação de vez. No dia seguinte, Jason faz algo arriscado de propósito. Ele expõe a própria localização. A ideia era simples: atrair Butcher e seus homens para uma praça movimentada. A armadilha começa a funcionar. Butcher aparece com sua equipe fortemente armada. De repente, Juan surge atrás dele. Butcher nem pensa 2 vezes, levanta a arma para atirar, mas antes que consiga puxar o gatilho, uma multidão explode ao redor. Manifestantes surgem de todos os lados, cercando Butcher e seus homens. Era tudo combinado. Os apoiadores de Juan, organizados pelo velho amigo, aproveitaram o momento para criar o caos perfeito. No meio da confusão, Jason consegue resgatar Marta. Reunidos novamente, os 3 seguem direto para o palácio presidencial. Juan conhece um túnel secreto que leva até seu antigo escritório. A ideia era retomar o poder antes que fosse tarde demais. Mas o destino coloca mais um obstáculo no caminho. Ao entrar na sala, Juan dá de cara com o próprio sobrinho. O clima pesa na hora. O sobrinho tenta pegar uma arma, mas Jason é mais rápido e o rende. Juan pede calma. Ele começa a conversar com o rapaz, mostrando como ele foi manipulado, como usaram sua boa intenção para alimentar interesses externos. Aos poucos, o sobrinho baixa a guarda. A ficha cai. Ele percebe que foi peça de um jogo muito maior. Só que a reconciliação dura pouco. Um general claramente alinhado aos interesses americanos invade o escritório armado. Sem hesitar, atira em Juan. O tiro acerta o peito. O sobrinho reage e saca a arma, mas acaba sendo atingido no confronto. Juan, por sorte, estava usando colete à prova de balas. Ele se levanta e elimina o general. O problema é que o sobrinho não sobrevive. Os sons dos disparos ecoam pelo palácio inteiro. Guardas correm para o local. E Butcher, ao saber da movimentação, também avança para o confronto final. Juan reassume o comando ali mesmo e ordena que os guardas resistam. O que acontece em seguida é um tiroteio intenso dentro do escritório, um verdadeiro campo de batalha em espaço fechado. Balas voam por todos os lados, muitos guardas caem. Os homens de Butcher são mais treinados, mais preparados. A desvantagem é clara. Sem alternativa, Juan, Jason e Marta recuam pelo túnel secreto. Durante a fuga, 2 soldados inimigos surgem no caminho. Jason se vira e dispara 2 tiros precisos. Caminho livre. Eles chegam a uma casa segura de Juan para reorganizar as coisas, mas mal tem tempo de respirar. A energia do local é cortada. Juan entende na hora.
não é mais seguro ficar ali. Eles saem novamente e do lado de fora o confronto continua. Guardas leais trocam tiros com os homens de Butcher. Juan se esconde atrás de uma coluna de pedra, coordenando o que resta da defesa. Enquanto cobre a retirada, Jason dá de cara com Butcher. Agora é pessoal. Jason consegue desarmá-lo e parte para a luta corpo a corpo. Butcher puxa uma faca militar e consegue imobilizá-lo. Com Jason praticamente vencido, Butcher resolve provocar e revela a verdade. Sim, ele estava envolvido na queda do helicóptero anos atrás. Aquela missão nunca foi sobre Juan, foi tudo manipulação. No momento em que Butcher acha que venceu, Martha surge por trás e acerta um golpe certeiro na garganta dele. Os dois voltam para a batalha principal. E então, quando tudo parecia perdido, reforços chegam. Landon aparece no palácio com sua equipe. Depois de descobrir toda a verdade, ele decidiu ficar do lado certo da história. Juntos, eles avançam contra os homens de Butcher. Com o apoio extra, o jogo vira. Butcher e sua equipe são eliminados, e toda a conspiração começa a aparecer. O grande mandante nunca é revelado oficialmente, mas fica implícito que há interesses gigantescos por trás, provavelmente alguém poderoso do setor de energia nos Estados Unidos com conexões políticas. No fim, Juan recupera o controle do país, a verdade começa a aparecer, e Jason finalmente entende que passou boa parte da história lutando contra o alvo errado. Se você curtiu esse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre tem mais história insana vindo por aí.